Deus abençoe você. Estamos juntos com o programa Para Ser Feliz pela TV Canção Nova. Hoje ao vivo. O padre esteve de férias por um tempo, meu período anual de descanso, né? Os programas, gente, sempre quando eu saio de férias eu gravo também, a maioria dos programas inéditos, mas o padre também tira férias. Tem um período de descanso, né? E eu voltei e agora estamos ao vivo para retomar a dinâmica do Para Ser Feliz. Estou com uma equipe maravilhosa aqui e nós vamos começar cantando para refletir hoje sobre a provação. Como enfrentar a provação com a força da fé, como atravessar o deserto, né? Aprendendo, crescendo, se tornando o que Deus quer. Vamos refletir sobre isso. Nós vamos começar cantando, ouvindo música boa aqui. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu teu filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. Vou confiar, vou confiar. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu teu filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. Vou confiar. Dá-nos a graça, Senhor, de confiarmos em Ti no momento da provação, de não nos desesperarmos, de termos os nossos olhos fixos no Teu coração, no Teu amor zeloso, no Teu amor operante, que está sempre cuidando de nós, mesmo quando não somos capazes de perceber. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom, obrigado, Samuel. Linda música, composição do Samuel, que há tantas décadas está aí abençoando tanta gente, né? Deus abençoe, filho. Saudade de você. Saudade também, bom te ver de novo aqui de férias, voltando, né? Voltei mais tranquilo, né? Já soube que o senhor conseguiu dar uma descansada, né? Samuel. Partilhei com o Samuel esses dias, né? E com o Cleber foram férias maravilhosas, curtindo os sobrinhos, né? Comendo uma boa comida lá no Paraná. Fez um retirinho também depois. Fiz um retiro, né? No mosteiro, foi muito bom, filho. Muito bom mesmo. Que bom. E eu estava comentando com você que eu ouvi uma música bonita sua na rádio hoje. Como se chama? Sob o Manto de Maria. Linda. E quem quiser ouvir essa música, Samuca, onde que encontra? Encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music, também no YouTube. Está lá disponível para vocês ouvirem. Sob o Manto de Maria. Gente, eu gostei. Eu estava no carro, ouvi, gostei muito e indico para você ouvir também. Essa Obrigado. É desse ano, né, filho? Isso, desse ano. Então tá bom. Estamos aqui com o Cleber Neves. Tudo bem, meu irmão? Graças Deus a abençoe. Deus. Saudade de você, viu? Também, Você sabe que ontem, depois da missa, sua filha foi lá me dar um abraço? Ganhei à tarde. Ó, que legal. Linda demais, né? Sim. Ela tá com 3,5.
3h30, mais ou menos. 3h30, né? Não esquece. Por sinal, desculpa interromper. Fique à vontade. Uma bela catequese que o senhor deu ontem na missa, hein? Vocês estavam tocando muito na bem. missa ontem. Sim. O dia da Imaculada Conceição, gente, foi maravilhoso. É um dogma, né? Lindo demais. O diácono Nelsinho Correia também celebrando 25 anos de vida de diaconato, né? Um abraço, diácono. Beijo no teu coração, sua bênção. Foi lindo demais. O diácono foi meu mestre de noviços na época, né? Então, muita história ali. Você tá bem? Graças a Deus, senhor. É? Nas 3 meses de férias. Nossa Senhora Aparecida. Quem me dera. Demora, não? Quem me dera. Pá, demora pra vocês, né? Pra mim, passa rápido. Pelo menos agora, no final de semana, nós vamos estar juntos no palco tocando. É verdade. Vai ter show no Osana, gente. Esse time maravilhoso vai tocar e cantar. Osana Brasil, Migo e o Peter à noite, mas é aqui interno, né? Uma paralela. Então, vai ser transmitido também pelo canal no YouTube, você pode acompanhar. Vai ser lindo demais. A Bruna Marta também vai estar com a gente. Cleuber, não deu esse ano, né? O Flamengo papou tudo, né? Pois é. Ah, não. Ai, não deu. Vamos mudar de assunto, né, gente? Não deu pro time do Cleuber, não deu pro meu. Não. Samuel é palmeirense, Samuel? São Paulino. São Paulino, é verdade. Não, os palmeirenses estão sensíveis, não vamos nem falar disso. É. Vou tomar uma água aqui. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Cheguei de férias e cheguei meio gripado, mas vai passar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro. Tem duas, obviamente, né, epístolas de São Pedro. É a primeira, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu já falei, né, o padre já disse, mas eu repito, que o nosso tema aqui hoje vai ser a provação, né? Como lidar com a provação. Eu estou com a tradução da CNBB, então você vai acompanhando aí com o padre. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, o quilate da vossa fé, né? Interessante essa palavra quilate, depois eu vou trazer uma outra tradução. Desse modo, o quilate da vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Olha só, agora eu vou trazer uma outra tradução. Agora, embora por pouco tempo você tenhais que sofrer provações, para que a vossa fé, mais preciosa que o ouro purificado pelo fogo, seja encontrada digna de louvor. Olha só o que São Pedro está dizendo. Agora, por um pouco de tempo, a gente enfrenta algumas provações, né? Faz parte, gente. As provações são reais, elas acontecem. Os desertos, né? Deserto é uma boa analogia, uma boa metáfora para descrever, para descrever a realidade da provação. A provação que nos visita às vezes numa doença, na perda de alguém. A provação que nos visita às vezes no desemprego, na crise financeira. A provação que nos visita quando a gente descobre o adultério do cônjuge, quando a gente é abandonado, quando a gente se sente rejeitado, quando a gente descobre uma traição de um amigo. A provação da depressão, da ansiedade desordenada, dos sonhos que não se realizaram, né, das expectativas frustradas. É tão difícil lidar com isso. Talvez você chegou no final desse ano com sonhos irrealizados, com expectativas frustradas, com dores na alma que você não consegue nem nomear, né? Às vezes você se tornou uma pessoa amarga, que trata os outros mal, que reage de forma desordeira, porque as suas expectativas frustradas estão sendo um ácido dentro de você, corroendo a esperança, a fé, o amor. Eu não sei qual é a sua provação. Talvez também ela veio por consequências de escolhas ruins que você fez. Mas a palavra está dizendo, embora por um pouco de tempo vocês tenham que passar por algumas provações, mas essa provação vai purificar a vossa fé e vai torná-la mais preciosa do que o ouro purificado pelo fogo, para que ela seja encontrada digna de louvor. Então o que a palavra está dizendo? Olha, ela começa dizendo que a provação tem um tempo limitado, ela não dura para sempre.
Esses dias eu vi uma reflexão, tem um livro fantástico de Luiz de Granada, um dominicano do século XVI, fantástico, um livro chamado Sinner's Guide, seria o Guia do Pecador, não sei como que é a tradução, mas o Luiz de Granada, um mestre assim de espiritualidade, um livro que tem santificado gerações, né? O Guia do Pecador, deve ser a tradução no português. E, gente, ele falava com uma fineza assim, sabe? Uma fineza da provação, fineza assim espiritual e uma sabedoria. Ele falava assim, olha, a provação que a gente enfrenta aqui, ela é limitada. Mas a provação do inferno, por exemplo, de quem vai no inferno, ele falando sobre o inferno, né? Ela é uma dor que não se acaba, no sentido de que a pessoa que está no inferno, ela quer morrer. O maior alívio para ela seria morrer, mas ela não morre mais. É uma dor constante, é uma provação, é uma tristeza, é uma, sabe, o verme que come, o fogo que queima, mas sem consumir. Porque se a pessoa cai no fogo, Deus nos defenda, ela é queimada e morre. Os tecidos são queimados, depois os órgãos vitais. Mas imagina um fogo que queima sem nunca te consumir, sem nunca gerar morte. É isso que a pessoa enfrenta no inferno, dizia Luiz de Granada. Por isso que a gente tem que lutar para não ir para lá. Por isso que a gente tem que lutar para viver a santidade, a pureza, a obediência a Deus. Mas a provação que eu e você enfrentamos aqui, ela é momentânea. São Pedro está dizendo, embora tenhais que por um tempo sofrer provações. Só que esse tempo que você enfrenta, que é um tempo contado, não é? Deus não vai permitir que você viva no deserto para sempre. Por quê? Porque a nossa fé é pascal. Jesus foi para o deserto, mas ele também foi para as bodas de Caná, ele também foi para o casamento. Ele morreu, mas ele também ressuscitou. Então, nossa fé é cíclica. Deus permite momentos de bonança, de alegria, e também momentos de provação, de cruz, mas também momentos de ressurreição. Então, tem um tempo determinado. Você, talvez, que está no meio de uma provação, você que está vivendo a rebeldia desse filho na droga, essa dor, né, de ter que lidar com esse filho mentindo, com esse marido no adultério, tanta coisa, né, gente? Eu sei que cada situação é uma situação, existem situações que exigem um discernimento peculiar, particular, eu sei, eu estou falando de maneira geral, mas saiba que a provação ela tem um tempo determinado. A dor, sabe, a falta de sentido, isso vai passar. E também, se você está, eu estou com uma doença terminal, pode acontecer. Você tem que também pensar no céu, tá? Porque essa vida não vai durar para sempre. E a gente tem que buscar a purificação, a confissão, fazer penitência pelos nossos pecados, evitar o mal, mesmo com nossas fraquezas, às vezes há uma queda ali, outra aqui, levantar-se, buscar a confissão, para a gente ser digno de gozar da alegria eterna no céu, que nunca vai passar. E o contrário, como eu disse, no inferno é a tristeza, é a dor eterna, né? Então, São Pedro diz, por um tempo limitado. Mas o que São Pedro está falando sobre a provação? São Pedro está dizendo, ela purifica a fé. Faz a fé ser mais preciosa que o ouro purificado pelo fogo. E como a provação purifica, né? Uma das palavras no grego para purificação é a palavra catarsis, ou catarseos, que a gente tem no português também a palavra catarse, né, que é muito usada pela psicologia, que é uma purificação através de um sofrimento, que te ensina algo e te torna uma pessoa melhor, poderíamos usar essa definição, né? Então, São Pedro está dizendo, a provação ela purifica, e ela revela o que há de autêntico, ela separa o real do falso. Às vezes a gente está usando uma máscara. Às vezes o teu casamento até hoje foi um casamento de conto de fadas, mas só existia no livro, na teoria era uma mentira, você mentindo para o marido, você fingindo que estava feliz, ele fingindo que acreditava, você fingindo que era uma boa esposa, ele fingindo que era um bom esposo, aí vem uma pancada, uma provação, uma doença, um adultério, isso sacode, sabe, e tira o que é fake, o que é mentiroso, e traz o que é autêntico à tona, purifica. E às vezes, gente, às vezes não, deixa eu corrigir aqui o enunciado, a gente não amadurece e não nos tornamos pessoas melhores se nós não passarmos por provações, pelas cruzes, porque nós somos muito superficiais, às vezes a gente não sabe nem quem a gente é, a gente encena um personagem para agradar os outros, a gente se perde na compreensão da nossa própria identidade, então Deus vem e permite uma provação.
Deus permite algo inesperado, talvez a morte de alguém. É tão duro, né? Meu respeito a você que perdeu alguém. Ontem eu estava num restaurante com 2 padres amigos, e a senhora que trabalhava lá me assistia pela TV e veio falar: Padre Zandoná, perdi a minha irmã há pouco tempo, não estava esperando. A dor do coração, acolhi com muito carinho, com muito respeito ao sofrimento daquela mulher, né? Sabe, é duro, mas tudo isso vem purificar, vem separar, vem, sabe... como dizia aqui na Canção Nova, a gente costuma dizer que na provação, né, na provação do dia a dia da vida comunitária, as cascas caem, né? É como a peneira, né? Antigamente eles peneiravam muito o feijão, o café, desculpa, não sei se fazem ainda, porque na peneira ia ficando só o grão e as cascas iam caindo. Então a provação nos purifica, mas também São Pedro diz que a provação gera louvor a Deus, né, para que a vossa fé seja encontrada digna de louvor. A provação gera amadurecimento no discípulo. Por exemplo, quantos casamentos que eu vejo que depois de uma pancada, quando você recebe uma pancada, uma traição, um problema, ou vocês engatam e se tornam uma só carne, um casal perfeito, assim, perfeito no sentido não angelical, né, mas que se entendem, que se respeitam, que se amam, ou vocês acabam com tudo. Então, a provação, o problema, ele é o trampo, ele é o primeiro degrau para o crescimento, para a maturidade, para a vitória, sabe? Então, a gente tem que se permitir passar por provações. Sabe por quê? Porque olha só, Gênesis 22, não precisa ler, só estou citando. Abraão foi provado na sua fé. Seu filho, né? Deus pediu a ele o sacrifício do seu filho, mas claro, Deus não queria a morte do menino, a gente conhece a história. Deus queria ver a fé de Abraão. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Deus provou o povo no deserto para entender o que havia no coração do povo. Deus provou o povo no deserto, gente, para que o povo soubesse onde realmente eles estavam apoiados, se em Deus ou se neles mesmos, se em Deus ou se em seguranças falsas, mundanas. Muitas vezes quando uma provação vem, você não tem nenhum socorro, nenhum refúgio, ninguém no qual se apoiar senão Deus. Você já percebeu? Quando a pessoa diz: Padre, eu só tenho Deus para esperar. Ótimo, você tem tudo que você precisa, você tem o mais precioso do mundo. Padre, eu só posso esperar em Deus pela cura, pela libertação, pela salvação. Você queria mais o quê? É duro, mas a provação, ela mostra em quem a gente se apoia. Porque muitas vezes você e eu achamos que somos pessoas de Deus, achamos que nos apoiamos nele, mas no fundo nós nos apoiamos no nosso dinheiro, no fundo nós nos apoiamos no que nós sabemos, no fundo nós nos apoiamos nos nossos amigos, no fundo nós nos apoiamos nas nossas qualidades. Então vem a pancada da provação e aí mostra em que a gente se apoia, em quem a gente se apoia, né? E olha só, Jesus viveu a provação, gente, no deserto, né? Tentado pelo diabo. Jesus viveu a provação no Getsêmani. Meu Deus, que luta interior. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele venceu ali, né? Com a confiança radical em Deus. E Jesus viveu a provação na cruz, né, gente? A maior provação, mas também a maior revelação da força da fé. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Talvez hoje você está na cruz, mas diga também com confiança: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não queira controlar tudo, confia em Deus. Confia no amor de Deus. Confia na bondade desse Pai que não falha, que não erra. Eu sei, está doendo, eu sei, está sangrando. Talvez você nesse hospital, você desenganado pelos médicos, desenganada, você esperando uma nova estação na sua vida, na vida financeira, eu não sei. Você que está sozinha, não se casou sozinho, esperava alguém, passou a idade talvez de ter filhos, uma dor no seu coração, sabe? Diga: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Confiança filial, confiança total, sabe? É como São Paulo dizia, 2 Coríntios 12:10, é quando eu me sinto fraco, aí então é que eu sou forte, porque a força de Deus transborda em mim, sabe? É na sua fraqueza que a força de Deus vai se manifestar. E olha aqui, um auxílio aqui dos padres da igreja. Santo Agostinho dizia, falando sobre a aprovação, presta atenção, gosto demais de Agostinho,
Ele dizia, ó, Deus nunca permitiria um mal se Ele não pudesse tirar desse mal um bem muito maior. Porque às vezes a gente fala, eu não entendo, mas Deus não permite um mal se Ele não pode tirar um bem maior. São João Crisóstomo, doutor da igreja também, né? Eu estou trazendo os padres e doutores da igreja. A provação é uma escola onde Deus forma seus filhos e os seus profetas. A provação, eu gosto demais, Santo Inácio de Loyola falava muito disso também, né? O sofrimento como a faculdade de Deus, o deserto como a escola de Deus, né? São João Crisóstomo disse, provação é a escola onde Deus forma seus filhos. Deus nos forma para provar a nossa fé e mostrar, não para Ele, porque Ele sabe, mas para nós mesmos, onde está o nosso coração, o que tem no nosso coração, em quem a gente confia. E às vezes a provação vem também na manifestação das suas próprias fraquezas. Você não consegue controlar certas coisas e você só tem que confiar em Deus, lutar contra o mal, vigiar, mas confiar em Deus para te guardar. E Ele é fiel, Ele pode guardar você, Ele pode te dar graça de vencer, seja o que for. Santa Teresa d'Ávila, olha o que ela dizia: a provação é um caminho para a união profunda com Deus. Quando Deus permite uma aridez ou um sofrimento, não é ausência. Isso não é uma ausência sua, mas uma presença transformadora no nosso interior. A provação é um caminho de união profunda com Deus. Olha o que Santa Teresa d'Ávila falou, doutora da igreja, né? E São João da Cruz, junto com ela também falando, né, da noite escura, que era uma forma específica de provação. Ele dizia, né, São João da Cruz, doutor da igreja, a noite escura da provação é a purificação que amadurece o nosso amor. Gente, a gente só é capaz de dizer que ama quando nós fomos capazes de sofrer por alguém, de sofrer por uma causa, de sofrer por algo. Não é assim quando eu sofri tanto por aquilo, né? É amor, o amor se manifesta na dor também. Não existe amor sem suor de sangue e lágrimas, né? Sabe? É uma dor, é um dar a vida, né? Como Jesus ensinou. Santa Teresinha dizia, a fé que passa pela provação se torna uma fé pura, que confia mesmo sem sentir, que não se apoia nos seus sentimentos. Quando você passa por uma provação, você começa a confiar em Deus, não no que você está sentindo. Estou me sentindo mal com essa depressão, mas pela convicção da fé, eu sei que Ele está cuidando de mim, que mesmo nesse deserto Ele vai me encaminhar para uma saída, para uma superação, né? Também o magistério da igreja, olha o catecismo, do 164 ao 165, né, números 164 e 165, a fé é provada e os momentos de escuridão fazem parte do caminho daqueles que seguem Jesus. Momentos de escuridão e provação são parte itinerante do nosso caminho. 1508, Catecismo da Igreja Católica, o sofrimento não é eliminado da nossa vida, mas ele se torna um caminho de graça, conversão e crescimento quando nossa alma está unida a Cristo. Olha o que o Catecismo diz. A provação, o sofrimento se torna um caminho de graça, conversão e crescimento quando nossa alma está unida a Cristo, através da oração. Provação é um tempo de rezar mais, porque, gente, sem atravessar o deserto sem rezar é suicídio, né? Porque a oração, ela recentra o nosso coração em Deus, né? Porque às vezes no momento da provação nós tiramos o centro da nossa vida de Deus e olhamos só para o sofrimento. Então a oração, ela te recentra em Deus, ela faz você colocar Deus no centro, e isso traz uma libertação, uma paz, uma sabedoria para a tua vida, né? A oração abre espaço para a graça de Deus agir em nós. Ela nos capacita a transformar o nosso sofrimento em oferta de amor, é através da oração. No Getsêmani, Jesus rezou. No deserto, Jesus estava em jejum e oração. Na cruz, cada palavra que Jesus disse, repetindo também os salmos, era uma oração. A própria sentença que ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é a repetição de um salmo, né? Ele estava rezando. Então, enfrente a provação rezando, e deixa a provação te purificar, sabe? A provação gera maturidade, ela faz a gente sair da fé infantil. É assim, fé infantil, fé provada, fé madura. É o caminho do crescimento, do amadurecimento da fé. É isso.
Gente, nós vamos cantar aqui, o Samuel vai cantar um pouquinho para nós, vamos para um breve intervalo. No segundo bloco eu estarei aqui para responder ao vivo as suas mensagens via Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. O número do WhatsApp, se não estiver aparecendo, já vai aparecer no começo do segundo bloco aí na sua tela. Manda a sua mensagem aqui para nós, tá? Estou bem feliz de ter a sua presença no nosso programa ao vivo. E também faz um print aí, uma foto da tela, posta no Instagram e marca a gente. Deus abençoe. Deus tem tudo que eu preciso. Água da rocha Ele faz jorrar. Abre o mar, acalma a tempestade. Me dá sua paz para eu enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale escuro, sua luz me guiará. Ele é um Pai bom e sempre presente, por isso nada me faltará. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo de Deus. Ele me abençoa, é Deus, só Ele me faz feliz. Só Deus, tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo de Deus. Ele me abençoa, é Deus, só Ele me faz sonhar. É Deus, tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo de Deus. Ele me abençoa, é Deus, só Ele me faz feliz. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo de Deus. Ele me abençoa, é Deus, só Ele me faz feliz. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo de Deus. Ele me abençoa, é Deus, só Ele me faz feliz. É Deus, tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo de Deus. Ele me abençoa, é Deus, só Ele me faz feliz. Coisa boa, obrigado Samuca por cantar essa música. Você pode ouvir essa música do meu DVD, se chama Tudo Eu Espero de Deus. Digita aí no YouTube, nas plataformas digitais, Deezer, Apple Music, também o Spotify, tá bom? Olha só, quero indicar para você os meus livros aqui: Cura da Alma Feminina, 7 Passos para Restaurar a Sua Família, Curar e Restaurar o Masculino. E também quero convidar você que tem pequeninos aí em casa, crianças, a tornar suas crianças sócios kids. Você pode ligar ou no site, né, do Clube da Evangelização, Canção Nova, cadastrá-los como sócios kids. Eles vão receber mensalmente a revista aí, né, da Canção Nova Kids, para eles já serem evangelizados. É uma maneira também de ajudar e já ensiná-los, né, a fazer o bem e também a evangelizar. Olha só, estou recebendo várias mensagens aqui. Quero já, algumas pessoas partilhando já pelo Instagram. Você pode mandar, está aparecendo aí na tela, senão já vai aparecer. Pode colocar, por gentileza, aí na tela o endereço do WhatsApp, o nosso endereço todo aqui, que o padre vai rezar, vai acolher você e responder suas perguntas. Boa noite, padre, sua bênção. É Eliane de Aguiar, de Malhada, na Bahia. Passei por uma provação e superei com a bênção de Deus e muita oração. Muito bom, querida. Também tem um homem aqui que não se identificou, já mandando mensagem. Boa noite, padre. Sou de Araraquara, interior de São Paulo, Luzinete. Estou passando por muitas provações. Peço sua bênção e oração para toda a minha família. Claro, filha, claro. Vão mandando mensagens aqui pelo Instagram, também pelo YouTube, pelo Facebook, desculpa, que nós vamos responder com alegria, tá? Temos aqui, padre, uma senhora dizendo: estou passando por uma provação, padre, que afeta um problema dermatológico que afeta o nervo da face, couro cabeludo, os ouvidos, os olhos. Não estou ouvindo muito bem. Esse ano foi assim, padre, com muitas provações, mas peço a Deus a fé e a paciência diante do tratamento. Isso aqui é muito importante, a Marta, o que você falou, viu, filha? Porque veja bem, a gente precisa enfrentar as provações e as cruzes que Deus permite com paciência, né? Diante de uma provação, gente, 2 virtudes a gente tem que, na verdade 3.
virtudes a gente tem que cultivar. A primeira é a paciência. São João Crisóstomo dizia que sem paciência ninguém pode agradar a Deus, ninguém pode amar de verdade, né? Então nós precisamos confessar a impaciência e lutar para ter paciência, suportar o tratamento, suportar a dor do processo, né? Temos que cultivar a virtude da paciência, mas temos também que cultivar, como eu já disse, no tempo de provação, a virtude da oração, sermos pessoas de oração, e temos também que cultivar a virtude da esperança, né? Não desistir, não desanimar porque talvez uma frustração, um sonho visitou o seu coração, mas ver com esperança. Deus tira um bem maior de tudo. Sua bênção, Padre, mesmo depois de me confessar, de eu ter tido pensamentos impuros, eu vou estar em pecado? Não, você confessa, você já foi perdoada do pecado, e você vai lutar. Tenta pensar em outra coisa, né? Distrair o seu coração, sua mente, seus olhos, porque se você encanar com isso também, né? Às vezes fica mais difícil. Padre Heriberto Lima Júnior, hoje estou assistindo do leito do hospital. Deus te abençoe, filho, que essa palavra te conforte, tá? Samuca, você lê para nós a mensagem que chegou ali, por gentileza? Sim. Via WhatsApp? Essa mensagem veio de Boituva, São Paulo. Boa noite, Padre, sua bênção. Somos casados há 9 anos e toda vez que entramos no assunto de arrumar filho, ele diz que não quer porque tem medo. Pelo mundo que vivemos, o que o senhor aconselha? Olha, você sabe que uma das finalidades da união entre um homem e uma mulher é a procriação, né? O Código de Direito Canônico ensina que não é só a procriação, tem caráter unitivo, né? Entre o homem e a mulher, é o prazer do amor, do estar junto, da vida íntima também, mas tem também o caráter procriativo. Claro, se não pode por um problema natural, se não pode por uma incapacitação biológica, entendeu? É outra coisa, mas fazer a opção de simplesmente não ter filho, claro, nem todo mundo tem o chamado, talvez, né? Eu sou um celibatário, vivo como celibatário, luto para viver como celibatário e cada vez mais viver a paternidade espiritual, né? Não sou estéril, luto para que o meu ministério não seja estéril, mas a gente precisa, sabe, nós precisamos de maneira geral aconselhar, né, nossos sacerdotes e também orientar os casais a se abrirem à vida. É uma bênção. Estou falando para você ter 16 filhos, né? Mas se abrir a vida, gerar a vida. E você tem que se perguntar, porque às vezes quando a pessoa não quer, eu vou falar com muito respeito, né, claro, mas da minha prática pastoral, são 2 coisas. A primeira é um trauma. A pessoa teve uma criação difícil, ouviu coisas muito difíceis acontecendo. E a segunda é um egoísmo, às vezes. Não, Padre, é que eu quero só viajar, eu quero só isso, eu quero só aquilo. Mas às vezes a pessoa está com 60 anos com a cabeça de adolescente, né? Por quê? Porque não quer, no fundo, responsabilidade. Porque o que é ter um filho? É um investimento financeiro, sim, é caro, mas também é um investimento de afeto, é um investimento de cuidado, é um investimento de educar, né? Às vezes vai mal porque o pai e a mãe não assumem a educação espiritual, a educação moral do filho e da filha, né? Eu sei, não estou culpando você, mas é uma tarefa. E você sabe que Deus nos colocou nesse mundo para amar, né? Para cuidar. Dentro de nós tem um potencial de afeto. Nós não fomos feitos para nós mesmos, né? Dizia São João Bosco, Deus nos colocou nesse mundo para os outros. Você sabe que o Padre Léo contava aquela história que eu acho tão bonita, que no inferno as pessoas sofriam porque todo mundo tinha uma sopa assim na frente para comer e todo mundo tinha uma colher grande, que a pessoa muito extensa, assim, comprida, que ela não conseguia trazer à própria boca. E eles estavam ali com muita fome, e o Padre Léo explicava, brincando na história, né, com o jeito cômico dele, que eles não se alimentavam um ao outro por causa do egoísmo, porque aquela colher grande não era para a pessoa se alimentar, mas era para alimentar outra pessoa, porque a colher era muito comprida, né? E a outra pessoa alimentaria esta pessoa que a estaria alimentando. Ou seja, a gente foi feito, é uma metáfora, claro, mas para gerar vida, gente. Para dar vida para os outros, né? Então, às vezes, tem que se questionar, né? Eu sei, é difícil, mas é o sentido da vida também de uma família, né? Procriar, gerar vida, educar bem os filhos. Eu vejo, por exemplo, eu tenho irmãs que têm crianças, uma já tem filhos mais velhos, outra tem filhos pequenos, mas eu vejo como que isso completou a vida dela, não sem provações, não sem lutas, não sem cansaço, mas dá-se um sentido, né? Claro, há casos e casos, como eu disse, tem casos nos quais Deus também, né,
por algum motivo não permitiu e separou aquele casal para uma missão específica. Acontece também, né? Não permitiu no sentido assim, biologicamente tem alguma coisa que não está legal. Mas são casos específicos, né? Se há a possibilidade. Certo, Samuel, mais uma mensagem. Você lê para nós, por gentileza? Sim, essa mensagem é do Gerlisson. Padre Adriano, boa noite. Não tive a presença do meu pai. Quero ser um bom pai, mas sou viciado em drogas. E quero ser curado dos vícios. Estou aprendendo agora que isso pode prejudicar minhas filhas no futuro. Tenho 3 filhas e não quero vê-las passar por isso. Me ajude. Olha, segura a mensagem um pouquinho. Muita coisa dentro dessa mensagem. Interessante. Já entendeu, né, que você tem 3 filhas, você quer ser um bom pai. E o vício, obviamente, vai atrapalhar totalmente esse projeto. Vai comprometer muito, porque você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, né? Então, filho, você tem que buscar ajuda. Eu não sei qual é a profundidade do teu vício, né? Se você é um viciado que de vez em quando usa alguma droga, ou se você usa há décadas, busca ajuda. Talvez uma clínica, talvez existem grupos, né? Os alcoólicos anônimos, existem grupos na igreja. Então busque ajuda na paróquia perto da sua casa, procure grupos de oração, se abra com a sua esposa e peça ajuda, porque enquanto você tem a sua esposa com você é uma benção, mas se você não se emenda também, um dia ela vai desistir, ela vai cansar, né? Padre, então, pode falar, filho. Ele disse que ali que não teve a presença do pai dele. O senhor acha que isso pode ser uma coisa que tenha gerado também? Claro, né? Olha, várias situações. Pode ser sim, mas eu penso assim, a minha abordagem, né? Eu também sou ex-dependente químico, já falei várias vezes. Isso há 30 anos atrás, tá, gente? A gente fala, o padre usou drogas. É 30 anos atrás, né? Mas enfim, quando eu tinha saído com 17 anos, entrei com 11. Mas eu vejo assim, tudo bem, o pai dele faltou, só que a gente tem que tomar cuidado também para a gente assim, não ficar arranjando justificativas, assim, muletas, tal. Claro, isso interfere, há um processo de cura interior que precisa acontecer, mas isso não é uma justificativa para você ficar na droga, né? Você tem que lutar. E eu digo para você, à medida que você fosse sendo, obrigado, viu, Samuca, sendo curado e convertido, a sua paternidade vai vir à tona. As suas filhas vão te ensinar a ser pai, sabia? Eu vou contar um exemplo inverso. Eu fui na casa de um casal que eu amo muito esse final de semana, aqui, membros da Canção Nova, amigos, e o esposo estava me dizendo, eles têm 2 filhos. Ele estava me dizendo, nossa, a minha esposa me entendeu muito mais e ficou mais misericordiosa depois que ela teve 2 meninos, né? Ela me entendeu. E ela disse, é verdade, padre, os meus filhos me ensinam a ser mãe e me ensinam a ser esposa. Então as suas meninas vão te ensinar a ser um homem para sua esposa e o pai que elas precisam. Primeiro provedor, né? Trabalhando, depois de você superar isso. Agora, luta contra um vício, o nome já diz, é luta. Exige sangue, suor e lágrimas. Às vezes mudar de telefone, sair das redes sociais, ser radical, sabe? Porque o inimigo está sempre espreitando, né, para nos derrubar. Olha que mensagem bonita, Samuel e Cleber, que eu recebi. Padre, a pessoa ouviu o primeiro bloco que eu estava falando. O senhor acabou de responder, né, no primeiro bloco, uma pergunta que eu fiz a Deus hoje de manhã. Se eu sempre terei que passar por uma provação e se esse deserto não acaba. O senhor me respondeu, é por um tempo. Cristina Dias, que bênção. Que bênção. Foi Deus que te respondeu, né? Porque eu não sabia, foi o Espírito Santo que foi revelando, né? Um abraço a Bárbara Zani Agnolete, lá do Espírito Santo, que sempre acompanha. Abraço também. Também a Luana dizendo, padre, estou numa situação difícil, estou grávida, será que o senhor pode me dar um conselho? Luana Wantroba. Olha, Luana, o padre já foi dizendo e repito, né? Oração, esperança, paciência. Uma mulher grávida, né? Nós estamos na geração da impaciência, porque tudo é muito rápido, né? Eu estava pensando hoje, Samuel, com todo respeito, mas você e nós 3 aqui somos os mais experientes, né? Eu fui ordenado padre há quase 15 anos atrás. Em modéstia à parte, eu sempre me preocupei muito com trazer um bom conteúdo, estudar, preparar. E Samuel, era tão difícil preparar a pregação, porque não tinha internet, não tinham sites com tanta informação, né? Então eu lembro dos primeiros retiros que eu pregava, eu pegava aqueles enciclopédias de teologia, às vezes eu ficava 3 dias preparando homilias de acampamento, 3 dias inteiros.
Agora hoje é tudo tão fácil, né? Tão fácil. Então isso é maravilhoso, mas gera uma mentalidade impaciente, porque tudo está na mão. Acredito que quando o senhor escreveu o seu primeiro livro também, enfrentou dificuldade. Meu amigo, as pesquisas que eu coloco lá, que hoje são óbvias, eu fui herói para achar, assim, meses pesquisando. Por quê? Porque era difícil, não tinha internet fácil, assim. Tinha internet, mas não tinha tanta informação, não tinha agilidade, não tinha AI, inteligência artificial, né? Então, essa facilidade acaba gerando na gente uma preguiça e uma impaciência. Então, por exemplo, uma mulher grávida, não tem outro caminho. É preciso ter paciência. É preciso sentir os desconfortos, mas sempre olhando para o sentido. Eu estou gerando uma vida. Tem uma pessoa dentro de mim. Eu vou dar a luz a um ser humano. Né? Não perder o sentido. E viver a paciência e a oração, filha, como o padre disse. Cristiane Abreu de Sabará, assistindo o programa. Deus abençoe, Cristiane. Também o Adonis, ou Adonis Silva. Como escutar a voz de Deus? Filho, oração, né? Ler a palavra de Deus. Eu tenho convidado muita gente aqui a viver comigo o projeto Leia a Bíblia Inteira comigo em um ano. Olha, está acabando agora 31 de dezembro, mas você pode começar hoje. O teu ano começa hoje. É só você ir lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, playlist Bíblia em um ano, é grátis. O ano inteiro eu li a Bíblia inteira e expliquei. Começa a ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, conhecer a Bíblia, e também começa a silenciar, né? É preciso ter momentos de silêncio para você ouvir a Deus. Muita gente mandando mensagem aqui. A Conceição, que deve ser Conceição, né? Passando por uma tribulação com seu esposo, pelo que eu percebi, com meu amor, ela disse. Também a Lívia aqui com a gente. Padre, sua bênção, estive no seu DVD e foi transformador. O senhor escreveu uma frase no meu livro, coragem, né? Isso me ajudou muito a suportar as provações. Lívia Nunes, obrigado, Lívia. Também a Salete Marrom, lá de João Pessoa. A Eliane 3, Silvana Kranich, também aqui com a gente. Padre, estou passando por um momento difícil de luto pela minha irmã querida de 46 anos, que se foi em outubro. Tenho uma filha de 17 anos que está muito revoltada com Deus. Acredito que por causa disso. Eu entendo, filha, meus sentimentos. E força, né? Como o padre tem explicado, né? É um tempo difícil. Vamos lá. Samuca, você lê para nós, por gentileza? Sim, essa pessoa não se identificou. Boa noite, padre. Estou vivendo um dilema no meu casamento. Sou casada há 2 anos. Meu marido não gosta de ir para a igreja e parece que ele não sabe o que é ser marido e pai. Nos finais de semana só vive nos bares e nos jogos. Não vem para casa almoçar. O que devo fazer? É complicado, né? Ele está vivendo como um molecão, né? Tanto homem imaturo hoje em dia. Olha, vou ser sincero, os homens, eu escrevi o livro Curar e Restaurar o Masculino, que é esse livro aqui, justamente falando sobre os princípios bíblicos de masculinidade. A gente está faltando muita referência, né? Hoje mesmo eu estava lendo a sinopse de um filme brasileiro que dizia assim: esse filme vai desconstruir a masculinidade. Ó, meu amigo, é tanta gente desconstruindo a masculinidade, é tanta menina feminista excessivamente aí, desconstruindo a masculinidade, e depois quer encontrar um homem para casar. Não vai encontrar, vai encontrar um moleque que não quer compromisso. Perdoa, é um molecão, né? Você tem que rezar por ele, filha, cobrar, falar e rezar, né? Não tem uma receita pronta, mas rezar pela conversão dele, chamar a atenção dele, pedir a Deus para te dar uma pedagogia certa, porque não dá só para brigar, mas também não dá para achar que está tudo legal, né? Porque ele não está assumindo o compromisso de marido. Ele não é um molecão que vai sair com os amigos sempre. Ele tem que viver como esposo, como pai, né? Padre, boa noite. Meu esposo ficou preso por 16 anos, pagando por um crime que ele não cometeu. Na época já tínhamos 2 meninos, de 6 e de 3 anos, e eu estava grávida de 5 meses. Hoje temos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Na época que ele foi preso, éramos jovens. Ele tinha 25 e eu 26. Hoje ele está para fazer 43 e eu 44. Ele ficou mais tempo preso do que a gente imaginou. Orei muito tempo pela libertação dele, tanto física quanto a conversão. Hoje, em vez dele se voltar para Deus, ele se revoltou. Diz que não foi Deus que tirou ele de lá, mas que ele saiu porque deu o tempo do processo mesmo e ele saiu. Fico muito triste porque foram muitos anos orando pela conversão dele e ele ainda saiu dessa maneira. Olha, filha, eu não vou dizer seu nome.
tenha paciência com ele. É uma situação difícil, né? É uma situação bem difícil mesmo. Viver isso, viver esse tipo de coisa, de provação, né? Sabe? Tenha paciência com ele. Reze pela conversão dele. E eu digo para você, São João Paulo II escreveu uma encíclica fantástica sobre a dor, né? Se chama Salvifici Doloris. O mistério do sofrimento cristão como um lugar onde Deus se manifesta, como o sofrimento que pode ser ofertado como uma oferta de amor, né? E existem também no mundo sofrimento. Voltando à encíclica, São João Paulo II dizia que existe no sofrimento uma dimensão mistérica, uma dimensão de mistério. Nem tudo a gente vai entender nessa vida, porque certas injustiças acontecem, como é que o seu marido viveu, né? Mas olha, se Deus não tivesse colocado a mão, ele teria sido morto na cadeia, como muitos já foram, né? Ou coisas piores teriam acontecido, né? São as injustiças, é um sistema penal falho, é o mistério da liberdade humana mal utilizada, né? São mistérios. Mas reze, porque se Deus tocar o coração dele e mostrar para ele também o que foi feito dentro dele nesse processo, né? Ele vai abrir os olhos e vai entender. Você vê, José do Egito foi preso muitos anos e se tornou um grande patriarca. Jesus foi preso, Pedro foi preso, né? Paulo foi preso pela fé. Mas olha, reze por ele, tenha um pouco de paciência, mas não vai assim dizendo, não querendo convencer só agora racionalmente. Vai rezando, pedindo para Deus fazer. Eduque seus filhos na fé, porque às vezes as crianças também acabam levando o pai e a mãe para a igreja, né? Tá bom? Padre, peço oração para a dor do processo de tentar engravidar e não conseguir. Não é fácil passar por esse processo, todo mês eu vivo uma frustração. Peço que Deus acalme o meu coração. Entendo você, filha, respeito a sua dor, rezo por você, tá? Força. Continua rezando, esperando em Deus, né? Enfrentando essa tribulação com paciência e também fazendo o que você puder. O que tiver ao seu alcance, faça. O que não tiver, você dependa de Deus. Espera nele. Padre, sou evangélica, meu esposo é católico. Depois que conhecemos a Canção Nova, não perdemos um programa seu. O Senhor abençoa nossas vidas. É a Paula Daniela. Obrigado, filha, pela sua mensagem linda. Deus te abençoe, tá bom? Vamos lá. Tem mais uma mensagem aqui, Samuel? Você lê para nós. Padre, boa noite. Em caso de separação, como refazer a vida, incluindo os filhos? As crianças ficam muito revoltadas. Como melhorar isso? É muito difícil mesmo. Olha, eu vou dizer para você. Eu acompanho filhos de pais separados. Não é que a pessoa vai se perder, não é possível dar certo. Não, claro, vai superar. Mas o esposo e a esposa têm que pensar bastante assim antes de tomar uma decisão como essa, porque as crianças sentem muito. E o que está acontecendo é o que a gente vê mais acontecendo por aí hoje em dia, infelizmente, é isso, né? São essas separações, às vezes por motivos fúteis, né? Motivos assim triviais, né? E as crianças sofrem. Olha, filha, é possível recomeçar, porque essa é a realidade. E o Padre Jonas dizia que Deus está na realidade, né? Eu até escrevi um capítulo no meu primeiro livro, Construindo a Felicidade, que se chama, né, um pleonasmo proposital. A realidade é realmente real, né? Ou seja, a gente só tem o que é real. Você tem essa realidade. Você vai contar com sua família, quem estiver mais perto. Você vai dar o seu melhor para educá-los na fé. Você vai dar o seu melhor para fazer, né, o que era para ser feito por dois, né, mas contando com a graça de Deus, né? Porque quando a gente está numa situação, eu tenho experienciado isso. Por exemplo, eu tenho que pregar um retiro, tenho 5 pregações enormes, um retiro grande. Eu falo, Senhor, eu precisava ter mais tempo para preparar. Eu não tenho, o Senhor sabe que eu estou aqui trabalhando, atendendo pessoas, viajando. Eu sinto uma graça de Deus vindo, sabe? E em meia hora de estudo eu consigo, às vezes, o que eu precisaria de 6 horas. Então, estou usando isso para dizer, estou usando esse exemplo para dizer que Alô, 1, 2, teste som. Alô. Pega a pergunta. Você lembra da pergunta?
Estamos de volta, tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta aqui. Então eu estava respondendo, não sei até que ponto ficou aí clara a pergunta, que você vai dar o seu melhor para educar essas crianças, contar com a graça de Deus, porque aquilo que falta em você, a graça dele vai completar, tá bom? Olha só, padre, estou assistindo o leito do hospital, né, disse aqui, tenho vivido esses 2 dias de internação, essa catarse, né, essa purificação. Muita gente aqui conosco, a Tatiana Aparecida, dizendo, vamos nos casar sábado, dia 13. Ela e o noivo aqui, todo felizes, estão muito felizes, né? Que Deus os abençoe. A Eishli Maiane está conosco também. O Jairo pedindo oração. Também o Carlos André, os homens aparecendo aqui, pedindo um milagre na vida da filha, Maria Eduarda, que nasceu quase que sem vida e Deus fez uma obra completa. Ele contando que ele pediu pela filha que nasceu quase sem vida, Maria Eduarda, e Deus fez uma obra completa, né, de cura e de transformação. A Josete Lisboa também acompanhando lá no Pará, em Mocajuba. Deus abençoe. A Odete, a mãe, também está acompanhando. Samuca, você lê para nós, por gentileza? Sim. Essa mensagem. Boa noite, Padre. Deus tem colocado em meu coração sobre o momento de espera e deserto, que Ele está cuidando de tudo, mas ainda assim tenho medo de não estar sabendo discernir os sinais de Deus na minha vida. Como posso discernir melhor o que é de Deus e o que é humano? Olha, boa pergunta. O discernimento do espiritual é uma arte, né? A gente tem um salmo muito bonito no qual Davi diz: acostumei o meu coração a obedecer-vos, né? Acostumei o meu coração a te ouvir, Senhor. A gente tem que acostumar o nosso temos que acostumar, estamos com probleminhas técnicos, tá, gente? Temos que acostumar o nosso coração a ouvir Deus, a obedecer Deus. Como? Através da oração, como eu já disse anteriormente, a leitura da Bíblia, a leitura da vida dos santos, e também cultivar intimidade com Deus. O que é intimidade? É você estar junto da pessoa, você começar a entender como o coração da outra pessoa funciona, né? Isso vai te ajudar no discernimento, a intimidade com Deus, e também você se observar, né? Observar seu temperamento, a maneira como você age e reage, isso vai também te ajudar muito. Samuca, com esses probleminhas técnicos já deu o nosso horário aqui. Sim. Passou um pouco mais a pergunta, né? Mas obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. E vai lá no meu canal para você viver o projeto Bíblia em um ano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos até terça que vem. Deus tem tudo que eu preciso. Água da fonte Ele faz jorrar. Abre o mar, acalma a tempestade. Me dá sua paz para eu enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale escuro,